Como aumentar as visualizações, as views dos stories do seu Instagram. Eu comecei a usar algumas estratégias para aumentar as views nos stories do meu Instagram. E no mínimo essas estratégias aí fizeram dobrar os meus resultados. Como eu uso o Instagram para negócios, para trabalho, ou seja, para ganhar dinheiro, é claro que isso também aumentou e muito. O que é ótimo, né? Então agora eu vou te ensinar aqui nesse vídeo a estratégia completa para aumentar as visualizações dos seus stories no Instagram. Oi, tudo bem? Eu sou o Alex Vargas, especialista em marketing digital. E se você se interessou pelo assunto aqui do vídeo, já se inscreve aqui no canal e também clica no botão gostei para eu saber que você esteve aqui. Se você não me conhece ainda e quiser saber mais sobre mim, aqui embaixo na descrição do vídeo vou deixar os meus links das minhas redes sociais, sites, produtos, contatos. Você pode ver clicando aqui embaixo, tá certo? Vamos pular logo para o conteúdo aqui do nosso vídeo, mais visualizações nos stories do Instagram. Primeira estratégia que eu comecei a usar, que eu acredito que foi uma das primeiras assim, que fez aumentar muito o número de visualizações, é a utilização de enquetes. Por que que isso acontece? Tem algumas coisas que a gente tem que ver para nós não termos números falsos, né? A gente não olhar para isso. Por exemplo, enquetes, tem que cuidar que a interação, quando a pessoa visualiza o seu stories com uma enquete, quando ela responde ali a enquete, então ele meio que conta por duas vezes e tal, tem um lance assim. Mas o fato é, uma das coisas que o Instagram já falou, que o que faz, né, o algoritmo dele, ou seja, o sistema dele que faz ele trabalhar e entregar mais os seus stories para outras pessoas, é o quanto aquelas pessoas para quem ele já entregou interagem com o seu conteúdo. Então, contando uma ou duas visualizações, a enquete não é esse o lance. O lance é que, ao você utilizar isso no seu stories, ela vai aumentar o engajamento do público com ele, ou seja, as pessoas vão interagir com o seu stories. Então, basicamente, como é que é a estratégia que nós estamos utilizando aqui hoje? Nós fizemos uma sequência de 5, 10, 12, 15, 20 seguido enquetes aí no Instagram, com perguntas simples, de sim ou não, de uma ou outra, né, que é o propósito da enquete. O que acontece? A gente, quando vai criar elas, colocamos uma foto de fundo, ou uma cor, o que for, colocamos essa enquete mais ou menos no mesmo lugar da tela em todas elas e fizemos uma sequência assim de várias. Para quê? Para ser fácil da pessoa ir responder. Então, se ela responde a primeira, ela meio que está com o dedo, a mão ali, o olhar naquela mesma posição. Quando pula para a próxima, ela já vai estar pronta para responder a próxima, já vai estar na posição correta, vai ser só apertar. Então, vai facilitar. Então, assim, crie algumas. Não tem o número correto aqui. Pode ser 5, pode ser 10. Um dia você não está inspirado, vai ser 3. Um dia você está muito inspirado, vai ser 20. Então, né? Mas faça isso diariamente. Agora, tem uns pontos extras que, para quem trabalha com marketing digital ou alguma coisa assim, pode retirar disso, é que uma coisa que você pode fazer é utilizar essa estratégia para crescer os seus stories, para você entender mais sobre o seu público. Vem aquela velha, né, questão que a gente sempre se pergunta, que muita gente fala, eu inclusive falo, tem que conhecer o seu avatar, saber quem é seu público-alvo, conhecer ele. E as pessoas ficam, como assim, né, conhecer público-alvo, como é que eu vou saber disso? Bom, aí está uma chance. Então, se você fizer várias perguntas, e claro, você pode fazer perguntas bem, assim, que não estejam relacionadas com o seu nicho em específico. Isso até é bom para quebrar um pouco o gelo, falar só sobre aquilo e tal. E você pode fazer perguntas também que tem a ver com o seu nicho, no meu caso. Então, faço várias perguntas, desde de filme, coisa assim, né? A gente bota ali se gostou ou não gostou, se assistiu ou não assistiu e tudo mais. Mas algumas perguntas que eu também costumo fazer é, por exemplo, quantas horas você trabalha no seu negócio por dia? Aí eu coloco ali, menos de 3 horas, mais de 3 horas, por exemplo. Você hoje trabalha só com marketing digital ou tem outro emprego? Aí, só marketing digital, tem outro emprego? Algumas perguntas assim, que são fáceis de responder, que é resumidamente sim ou não, né, uma ou outra, e que também vão me dar insights sobre o meu público-alvo. Então eu vou saber que 78% do meu público, claro que com uma visão apenas ali das respostas dos stories, mas que, como no meu caso tem bastante seguidores, já dá para ter uma amostragem grande do meu público, eu vou conseguir ver que, por exemplo, 78% deles trabalham exclusivamente com marketing digital. Eu vou saber que, sei lá, 72%
do meu público que não é meu aluno não teve resultado ainda. Então eu consigo ter esses números e ao longo do tempo eu vou saber muita coisa sobre a minha audiência, o que é importante para o nosso marketing como um todo. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, que seria um assunto para um outro vídeo, mas é legal você ter essas informações aí. Então a primeira coisa é utilizar essas enquetes. Uma outra coisa é utilizar as perguntas. E aqui as perguntas a gente pode usar de 3 formas e as 3 elas funcionam bem, são ótimas para você utilizar. Primeira forma de você usar as perguntas é você perguntar alguma coisa para nos seus stories e pedir para eles te responderem no direct. Isso é sensacional, sabe? Porque o engajamento, a conexão que isso gera, primeiro entre você e o público, que vai tornar você muito mais pessoal, muito mais próximo do seu público, e o próprio sistema do Instagram vai perceber, pô, as pessoas estão interagindo com ele, com aquele perfil. Essa semana mesmo eu fiz uma pergunta ali no meu Instagram, no meu stories, que eu perguntei assim, olha, eu estou aqui gravando vídeo e tal, queria saber o que vocês querem saber, mais conteúdo que eu poderia gravar, responde aqui para mim no stories. Nossa, teve uma enxurrada de respostas, muito, eu nem consegui ler tudo ainda, porque teve demais, sabe? Então, assim, é uma forma. Uma segunda forma de você usar a pergunta é você colocar aquele box de pergunta e fazer uma pergunta esperando uma sugestão. Então, você faz a pergunta. Sabe que muita gente usa, faça uma pergunta para mim? Pois é, não, isso é o contrário. Você pergunta alguma coisa para a audiência e eles vão te responder lá no box de pergunta. Então é uma forma de você não se colocar como você sendo a peça importante, né? Colocar a sua audiência, eles sendo importante. Você quer a opinião deles, por exemplo. Qual série você me recomenda sobre empreendedorismo? Responde aqui. E as pessoas vão te mandar a resposta. Essa é a segunda forma. E a terceira forma, aí sim é o mais convencional, que também dá muito certo. É você colocar lá o box de pergunta e pedir para eles fazerem uma pergunta para você. E aí depois você passa respondendo. Isso também é interessante. A terceira forma que você tem que usar no Instagram é sobre as novidades do Instagram. Quando o Instagram lançar alguma novidade, você usa, sabe? Então, assim, por exemplo, né? O que está rolando atualmente, e vai rolar por um tempo ainda, mas atualmente, o Instagram lançou aquele negócio de cenas, né? Que a gente sabe que foi, né, para dar uma cutucadinha lá na outra rede social que tá chegando aí. Mas ele lançou o lance lá das cenas, e assim, quando você usa o negócio de cena no seu stories, você pode fazer o teste aí, isso é fato, não é? Não é, a gente não está imaginando isso, é fácil. Você usa o lance das cenas, as visualizações daquele coisa ali vão ser maior que as outras. Então, esse é um exemplo, né? Quando o Instagram lança alguma coisa nova, você usa aquilo. Outra coisa, essa semana que teve a quarentena, aquela coisa toda, a gente sabe disso, e ele lançou aquele lance do em casa, que era um stickerzinho, um sticker, né, em casa ali. Usar aquilo ali também. Então, é uma novidade que ele colocou. Quando ele colocar novidades, use as novidades que ele colocar. Porque como ele é uma ferramenta e ele quer motivar essa interação do público, quando ele lançar uma coisa nova, é fato que ele quer saber se aquilo vai pegar ou não. Então, se você usar aquele negócio novo, a tendência é que o Instagram mostre para mais pessoas para ele ver se aquilo vai rolar ou não. Lembra não, porque tem ainda, claro, mas não sei se você conhece o IGTV lá do Instagram, aqueles vídeos que ficam no feed ali. Então, se você fizer um vídeo e publicar normalmente no seu feed, como se fosse uma foto, que daí é um vídeo de até 1 minuto, você publicar e você pode ser o mesmo vídeo, você publicar também no IGTV, você vai ver que o vídeo que você publicou no IGTV vai ter muito mais visualizações. Por quê? Porque o Instagram ainda quer emplacar esse IGTV, que, né, teoricamente é uma novidade, não é tão novo, lógico, já faz tempo que tem, mas é uma coisa que saiu depois do próprio Instagram, né, veio depois. Então, assim, quando tiver novidade, use. O próximo passo é os rituais. E o que acontece com o ritual? Basicamente, é você ter e fazer a sua audiência conhecer que você vai fazer uma certa coisa todos os dias naquele mesmo horário. Então, isso pode ser, claro, depende do nicho que você estiver fazendo e tudo mais, mas posso dar alguns exemplos aqui. Se você, de repente, normalmente você acorda, faz café, vai na academia, você como pessoa tem alguma coisa assim, você pode tornar isso como uma coisa que você faz diariamente com o seu público. Quando você acorda, você preparando seu café, você tomando seu café. Se você for algum tipo de influenciador que fala de fitness, moda, lifestyle, coisa assim, é legal você utilizar isso, mostrar o que você está comendo e tal. Depois você mostra que você vai na academia. E não é gravar stories o tempo e você ficar 100% do tempo com o celular na mão gravando. Não, isso não precisa fazer isso. É 1, 2, 3, assim, mostrar o que você está fazendo ali aquela hora, no café da manhã, depois da academia e depois você voltou para ler um livro, por exemplo. Alguma coisa assim. Ou, se você trabalha com geração de conteúdo, no meu caso, você pode ter assim uma espécie de ritual
que todos os dias, às 5 da tarde, você vai dar uma estratégia muito boa sobre o seu negócio, alguma coisa que você utiliza ali. Sabe, tem muita coisa que você pode fazer, mas comece a fazer alguma coisa, se empenhe naquilo e comece a avisar a sua audiência que você vai fazer aquilo diariamente. É como se as pessoas esperassem um programa de televisão para assistir, como a gente fazia antes, né? Só que vai ser com o seu Stories. Uma outra coisa que funciona muito também é você falar e escrever. Então, aquilo que você falar no seu Stories, se você grava vídeo no Stories, você aparece ali no Stories, é legal você escrever embaixo, você digitar em texto. É claro que você pode resumir um pouco e tudo mais, mas assim, digitar. Por quê? Primeiro motivo é porque muita gente assiste ali os stories sem áudio. Começou por aí, então vai conseguir ler para ver o que você está falando, não vai perder a sua mensagem. Segunda coisa é que quando tem um texto que é um pouquinho, não é assim uma, duas palavras, é um pouquinho mais longo, a pessoa tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, ela tem que parar o seu stories, tem que botar o dedo ali em cima para ele ficar parado, para ela conseguir ler e não acabar o tempo, né, antes de passar para o outro. Ou vai passar para o outro e ela não vai conseguir ler tudo que você escreveu ali, ela vai ter que voltar o seu stories para ler. Então é interessante isso porque cada vez que o usuário para o seu stories ou que ele volta para olhar o anterior de novo, isso conta pontos dentro do Instagram. Então você ganha pontos quando o usuário faz isso. Porque você não ganha pontos, por exemplo, quando o Instagram, quando alguém abre o seu stories e começa a clicar para ir passando. Ou quando ele muda para um outro. Isso você não ganha pontos. Tem algumas ações que até você perde ponto. Então, quando você usa o texto, a pessoa tende a segurar o dedo para a tela ficar parada ou para voltar caso mude e ela não tenha segurado. Então é interessante. E aqui já vai uma subdica aí dessa número 5, que é para você escrever algumas coisas em texto também. Não é só você só falar, mas botar algum conteúdo em texto. E algum conteúdo em texto assim, um pouquinho longo. Não é escrever, né, um livro ali no seu stories. Mas tem alguma coisa que em 15 segundos não dê para ler. Que a pessoa tenha que parar, tenha que voltar, tenha que fazer alguma coisa. Isso motiva também. Isso seria uma estratégia 5.1 aí. Próxima estratégia é o valor. Está bem ligado ao de cima, né? A você... o que você for falar ali, você entregar, escrever também. Mas aqui uma coisa é quando você entrega alguma coisa de valor, quando você está falando sobre alguma coisa muito interessante para a sua audiência. Isso faz duas coisas. Faz com que ela assista todos os seus stories sem pular nenhum, e isso é bem interessante porque por mais que é 15 segundos esse negócio de story, a gente costuma pular mesmo assim. A pessoa começa a falar, falou em 5 segundos, você já pula para o próximo para ver o próximo. Porque né, a gente está sempre naquela euforia de ver coisa nova. E quando você está entregando um conteúdo assim, de valor que aquela audiência quer saber, duas coisas vão acontecer, né? Elas vão parar para assistir todo, vão até voltar se não entendeu alguma coisa. Está bem ligado com o ponto de cima que eu falei. Agora, um ponto interessante aqui nessa estratégia é que você tem que entregar conteúdos que a sua audiência quer muito saber. Tópicos muito quentes sobre o conteúdo que você quer entregar. Como é que você faz para saber isso? Você tem que ver se atualmente, eu não sei como é que é o seu Instagram hoje, se você usa só para fins pessoais e tal, aí você vai ter que ver como é que você modela isso. Mas para quem trabalha com nicho, com entrega de conteúdo, como é o meu caso e tudo mais, uma coisa muito boa a se fazer é pesquisar em outros canais, pode ser, por tópicos muito procurados sobre o seu nicho. Quer ver um exemplo? Digamos que você fale aí sobre, sei lá, uma coisa bem comum como emagrecimento. Você pode ir no YouTube, por exemplo, e você pesquisar lá por emagrecer e você olhar, quando você vai no YouTube, você consegue ir lá e digitar e você vai em filtros e põe assim, a contagem de visualização na última semana, por exemplo. Então você vai ver algum conteúdo que saiu na última semana sobre emagrecer que teve um montão de visualização. Pô, esse assunto, com certeza ele é um assunto muito quente, que as pessoas estão querendo muito saber. Aí você pode falar sobre isso no seu Instagram. Vai fazer com que as pessoas queiram ficar assistindo, porque você vai falar sobre um assunto que a sua audiência já quer muito saber. Uma coisa bem legal também, e aqui vai para os meus alunos, se você não sabe, né, eu tenho um treinamento que é o Fórmula Negócio Online, já temos quase 150 mil alunos, por isso que eu falo aqui se você é meu aluno ou não, porque muitos que me assistem aqui são meus alunos, né? Então, se você for meu aluno, você sabe que lá dentro do Fórmula Negócio Online nós temos um bônus que é o bônus de Copy, né? Copy Expert. E lá dentro eu dou modelos desse bônus, né, de Copy Expert, tem alguns modelos, templates prontos, de títulos persuasivos e de bullet points persuasivas. Isso é uma das coisas que tem lá dentro, tem várias outras, é claro, né? São títulos persuasivos que captam a atenção e geram interesse no usuário. Eles são feitos para isso já. Você pode pegar isso daí
e usar aqueles modelinhos que eu usei lá para legendar esses seus stories. Ou seja, quando você estiver falando sobre um assunto, você usar aqueles modelinhos lá de copies persuasivas e digitar em cima ali do seu stories. Para quê? Para fazer com que a pessoa preste atenção naquilo que você está falando, ou que ligue o som, ou que faça alguma ação para escutar você. Por exemplo, posso pensar aqui em vários modelos, mas por exemplo, claro, só um exemplo aqui, lógico, não quer dizer que seja verdade, né? Mas assim, digamos aí que você esteja falando que o sal não é tão mal para a saúde assim como você fala. De novo, é só um exemplo, tá? E aí você pode escrever assim escreveria assim embaixo: comer muito sal faz mal para a saúde, certo? Interrogação. Aí você continua: será mesmo? Veja o que eu estou falando, escute o que eu estou falando. Então, assim, alguma coisa que chame a atenção para fazer a pessoa prestar atenção em você ou ligar o áudio, certo? Bom, só para lembrar, tem mais coisa aqui, calma, não sai ainda. Vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do Fórmula Negócio Online para aqueles que quiserem conhecer. Lá nós temos um treinamento completo sobre criar um negócio online e temos vários bônus também. Um desses bônus que eu até citei aqui agora é o bônus de Copy Expert, né? Então eu vou deixar aqui embaixo para você conhecer o Fórmula Negócio Online. Além disso, nós temos 3 itens lá sobre Instagram. É o Instagram que está dentro do treinamento principal, então eu ensino sobre Instagram no método principal. Temos um bônus de Instagram avançado e temos também um bônus de Instagram para venda rápida. Então tudo isso dentro do Fórmula Negócio Online. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Agora, uma sétima estratégia que a gente usa também, que é muito legal e dá muito certo, é você fazer chamadas no feed. Então quando você postar alguma coisa no feed, fazer uma chamada na legenda para que o usuário ele veja os seus stories. Então assim, claro que como o stories ele tem 24 horas, às vezes não vai ficar, você postou um negócio assim, alguma coisa curiosa, veja a resposta nos meus stories. Depois que a pessoa que passou aquelas 24 horas, né, ela não vai ter mais aquela resposta nos stories, por exemplo. Mas como a gente sabe que uma publicação do feed, ela tem um tempo de vida muito rápido. Se eu não me engano, o tempo de vida médio, ou seja, o tempo que as pessoas ficam vendo uma publicação no feed, ela varia também entre 24 horas, mais ou menos hoje, né? Então, não vai ter muito problema quanto a isso. Mas o fato é, você publicou alguma coisa no seu feed, na legenda você faz alguma chamada para a pessoa ver os seus stories, vai aumentar muito o seu engajamento. Olha, os stories realmente são muito bons, tá? Para mim, como geração de negócios, são demais, eu uso sempre e assim, sabia que se você não usa os stories para isso, para gerar negócios para você ganhar dinheiro, para você fazer alguma coisa que te renda mais, você está perdendo tempo. Então assim, porque né, o Instagram é uma fonte aí de dinheiro que muitas vezes você não está explorando. Eu tenho um treinamento que pode te ajudar com isso. Como eu te falei, Fórmula Negócio Online. Eu ensino tudo sobre criação de negócios online e a parte de Instagram tem bastante coisa lá dentro. Não é só sobre Instagram, claro, mas tem bastante coisa lá dentro. Vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e conhecer, tá bom? Vou pedir que se você gostou aqui desse vídeo, se de alguma forma eu te ajudei, deixa aqui embaixo um comentário para eu saber o que você achou, o que você faz, se você já usa o Stories ou não. Isso vai ser muito legal você me responder aqui, tá bom? Bom, muito obrigado por ter ficado até aqui. Abração, até o nosso próximo vídeo. Tchau!